Ora, muito boa tarde. Quero agradecer o convite, nomeadamente aqui ao Jorge, que foi a pessoa que me interessou o convite e que hoje é a pessoa mais importante, porque é ele que controla o tempo. E o tempo é futuro, portanto, é uma pessoa com uma função vital hoje aqui. Devo também confessar um pouco o desconforto, porque aceitei pela primeira vez vir falar sobre um tema sobre o qual nada sei. Não vos conheço a vocês e nem conheço o futuro, não sou bruxo. Mas, como estamos todos vivos, uma das coisas que eu sei é que o futuro não é um destino. O futuro não é uma coisa. O futuro é uma viagem. E nessa viagem, pelo facto de estarmos todos vivos, estamos todos nessa viagem, já começamos. Há pouco eu senti-me um pouco já velho, porque já trabalhava em comunicação e marketing quando vocês nasceram, mas a verdade é que todos nós temos um percurso. E o meu percurso, a minha vida, a minha viagem, começou há 46 anos e vou-vos contar um pouco desses episódios que marcaram a minha história e que me colocam neste momento aqui. Eu nasci há 46 anos numa pequena aldeia aqui do distrito de Viseu, Concelho de Santa Comadão. Foi um nascimento rústico e quando nasceu o menino Jesus, foram lá os pastores, foram os 3 reis. No meu caso, quando eu nasci, todo mundo deitou foguetes, todo mundo deitou fogo de artifício. E é uma experiência que se repete todos os anos. Sempre que eu faço anos, há fogo de artifício. Durante anos eu acreditei que era por causa de mim, até descobrir que não, que era só a passagem de ano que estava a ser festejada. Levou algum tempo, mas cheguei lá. E os meus filhos, os mais pequenos, ainda acreditam que é por causa de mim. Mas o facto de fazer anos no dia 31 de dezembro acaba por ser um facto que me marcou muito, porque é a viragem de página. É o dia em que nós encerramos um ciclo e queremos iniciar um outro. Obviamente é um momento meramente simbólico, mas é um momento marcante. Quando eu nasci, o meu pai estava ausente, estava emigrado na Alemanha, e eu tive um nascimento rústico em casa dos meus avós. Ao ano e meio, a minha mãe emigrou também para a Alemanha, foi ter com o meu pai, eu fiquei com os meus avós, e aos 2 anos e meio eu fiz a minha primeira viagem de avião, sozinho, em direção à Colónia, na Alemanha, onde fui ter com os meus pais. Chegado a Colónia, não fazia a menor ideia que eram os meus pais, não reconhecia nem o meu pai, nem reconhecia a minha mãe. E a questão que se coloca é, como é que isto nos marca? Como é que isto marca a nossa existência? Como é que estas experiências marcam aquilo que nós vamos ser? Como é que elas marcam o nosso futuro? Chegado à Alemanha, com 2 anos e meio, já tinha começado a falar, vou para um país em que tenho que reaprender a língua. Vou para uma creche, tenho que aprender a falar alemão. E, portanto, a minha experiência de vida, desde muito cedo, foi marcada por uma mudança e mudanças radicais. Fiz todo o meu percurso escolar na Alemanha. Aos 9 anos, sou atropelado por um automóvel. Passo cerca de 3 meses acamado e com 9, 10 anos tenho que reaprender a caminhar. O corpo tinha-se esquecido de caminhar. Costumamos dizer, se aprendemos a andar de bicicleta, sabemos andar de bicicleta para sempre. Mas coisas tão básicas como caminhar, o corpo esqueceu-se. A musculatura entorpeceu. Mecanicamente o corpo teve que novamente aprender a caminhar. Aos 15 anos, os meus pais e eu, na altura já com voto na matéria, decidimos regressar para Portugal. E, portanto, eu vim para o 10º ano, para Santa Comadão, fazer o meu ensino secundário e, novamente, mudança radical, porque subitamente estava na minha pátria a falar, ou a ter que falar uma língua que eu não dominava, que era o português, e tive que reaprender o português como língua dominante, como minha língua materna, que na altura não era a minha já. Na altura era o alemão. E caí de paraquedas em Santa Comadão e fui chamado de o alemão. Na Alemanha nunca tinha sido discriminado, nunca tinha sido diferenciado, até porque sou um tipo alto e, portanto, camuflava-me bem na paisagem. E aqui passei a ser o alemão. Tive que me adaptar e foi muito difícil fazer o ensino secundário. Hoje, quando pego nos meus primeiros testes escritos em português, no 10º ano, aquilo é de morrer a rir, porque eu próprio não percebo o que é que escrevia, mas fui capaz. E fiz o meu 10º ano, 11º, 12º, e feito o 12º ano, a questão que se colocou foi o que é que vou fazer a seguir?
Quis ser padre, mas tive medo do sistema. Depois pensei ser polícia, mas não havia concursos abertos. Ofereci-me para a tropa como voluntário, não me quiseram, colocaram-me na reserva. E, portanto, fui concorrer ao ensino superior. Candidatei-me ao curso de Direito, em Coimbra. Foi a minha única candidatura. Não entrei, por uma 10ª. E passei um ano a trabalhar no supermercado dos meus pais, em Santa Comadão. No ano seguinte, teimoso, voltei-me a candidatar só a Direito em Coimbra e voltei a não entrar, com a mesma média do último colocado. E nessa altura, depois, candidatei-me a Comunicação Social, que era um curso que até então não me tinha passado pela cabeça, mas gostava de jornalismo, gostava de escrever, gostava de contar histórias, gostava de revelar a verdade. E fui parar a Lisboa, onde me licenciei em Comunicação Social, na vertente de jornalismo. Como todos os alunos que acabam o curso de jornalismo, ou a área de jornalismo, há sempre a dúvida, será que eu vou ser bom jornalista? E durante alguns meses andei a experimentar, a brincar, como eu costumo dizer, aos jornalistas. Primeiro como jornalista estagiário na agência Lusa e depois como jornalista estagiário no Semanário Económico. Foram experiências muito boas. Fiz algumas manchetes, tive alguns furos, mas ao fim de alguns meses de trabalhar como jornalista estagiário, cheguei à conclusão que não era aquilo que eu queria. Por um lado, porque pagavam mal, isto é, aquilo que me propuseram como vencimento não correspondia àquilo que eram as minhas expectativas. E por outro lado, tive contacto com várias experiências de influência política e económica naquilo que era a política editorial dos órgãos de comunicação, coisa que me entristeceu profundamente. E decidi que não era aquilo que eu queria. Voltei para a faculdade, estudar mais um bocadinho, e pouco tempo depois comecei a trabalhar na área da comunicação empresarial. Costumamos dizer que há um lado negro e um lado branco da comunicação, há o lado bom e o lado mau, e no fundo o marketing muitas vezes é visto como o lado mau da comunicação, ou da nossa área, e foi aí que eu fui cair, e é aí que eu tenho trabalhado de facto os últimos 20 anos. Trabalhei durante 5 anos na Sociedade Ponto Verde, uma organização que promove a reciclagem, portanto mais uma mudança ao nível da produção de comportamentos, e em 2004 fartei-me daquilo e constituí a minha empresa própria na área da comunicação. Em 2006 decidimos, eu e a minha mulher, concretizar um sonho de infância e um sonho partilhado, que era: vamos viver para o campo, vamos criar uma família no campo, ter cavalos, uma quinta, essas coisas todas, e decidimos mudar-nos novamente para Santa Comadão. Em 2006 pegamos, na altura, já nos 2 filhos que tínhamos e na empresa, e mudámos para Santa Comadão, onde constituímos a segunda empresa, em 2006, e depois em 2007 uma terceira empresa. E é a partir daí que nós, neste momento, trabalhamos. Portanto, eu estou onde estou porque aconteceram uma série de decisões ao longo deste percurso, ao longo desta viagem, que são decisões, às vezes turbulentas, de mudança, mas que são decisões que nos marcam e que marcam aquilo que vão ser as opções que nós vamos ter no futuro. E o futuro não é algo que nos acontece, o futuro é algo que nós construímos. Portanto, se nós achamos que podemos estar sentados à espera que o futuro venha a ter connosco, isso certamente que não vai acontecer. O futuro é resultado daquilo que nós vamos fazendo. Claro que nem todas as decisões são nossas, nem todas as decisões são individuais. São influenciadas pelo contexto, são influenciadas pelas famílias onde nós crescemos, são influenciadas pelos cursos, pela formação que nós tiramos. Mas é algo que se vai fazendo, é um percurso que todos os dias nós vamos fazendo, que todos os dias nós vamos construindo. Portanto, a questão que se coloca e que nos foi aqui colocada para o dia de hoje é: o vosso futuro. Estatisticamente, vocês certamente têm mais futuro à frente do que eu, que sou mais velho. Mas eu também tenho futuro. Amanhã é o meu futuro. Todos os dias esse futuro se coloca.
E o presente que nós vivemos hoje dá-nos a matéria-prima com a qual nós vamos construir o nosso futuro. Que futuro é esse? Depende de cada um. Há quem aproveite o presente para construir tijolos. Há quem aproveite o presente, os mesmos recursos, para fazer olaria tosca ou olaria mais elaborada. Qual é o vosso presente? É uma decisão vossa. E é uma decisão que não é nem inevitável, nem é linear, nem é inequívoca. Porque o futuro, nós queremos que ele seja bom e queremos que ele seja positivo para nós, mas o futuro não nos promete necessariamente sucessos. O futuro que nos proporciona são opções. E essas opções, cabe a nós escolhê-las. E, portanto, a questão que se coloca não é ficar sentado à espera do futuro, é construí-lo, independentemente da confiança que nós possamos ter nos sucessos ou fracassos que vamos enfrentar. Esses medos vamos ter que abraçá-los. Não há sucesso sem fracasso. E nós não conseguimos saborear o sucesso também se não soubermos o que é o fracasso. A minha vida pessoal e profissional está marcada por mudanças. Mudanças que não fui eu que escolhi, muitas delas. Outras, em fase adulta, já fui eu que as escolhi. E hoje não posso dizer que seja uma pessoa de sucesso. Tive alguns sucessos, espero vir ter mais, mas tive também fracassos. Quer pessoalmente, quer profissionalmente. Cabe-vos a vocês trilharem esse caminho, fazerem essa viagem para que o vosso futuro se concretize. Com a ajuda dos que já cá estão, dos que já estão na viagem há mais tempo, dos que podem ajudar-vos a fazer essa viagem, mas, sobretudo, pelo vosso próprio caminho. Não tenham medo de iniciar essa viagem. O que vos posso dizer, olhando para aquilo que são as perspectivas do futuro, das previsões daquilo que nos esperam, é que, por um lado, o que eu constato é que as mudanças são não só uma constante, mas acontecem a uma velocidade cada vez maior, em todas as áreas profissionais e pessoais. Eu hoje, além de trabalhar na área do marketing digital, dou aulas de marketing digital. Eu, quando me licenciei, não existia internet. Eu tive o meu primeiro computador já na faculdade. E o que hoje, então, ao nível do digital acontece com os equipamentos móveis, com a inteligência artificial, etc., são mudanças que eram inimagináveis do ponto de vista de previsão de futuro real há meia dúzia de anos atrás. Não eram inimagináveis do ponto de vista de ficção científica. Nós, se olharmos para filmes produzidos há 20, 30, 40 anos atrás, já temos lá muitos dos cenários que hoje estamos a viver previstos do ponto de vista de imaginação humana. E a imaginação humana é uma coisa terrível, mas maravilhosa ao mesmo tempo, porque permite-nos construir cenários que depois, do ponto de vista real, se concretizam. Agora, no início do ano 2019, foi recordado um filme que é o Blade Runner, que previa para 2019, precisamente, situações em que havia interação entre humanos e robôs, a inteligência artificial, os sistemas biónicos. Filme criado no início dos anos 80. E essa realidade hoje está muito presente, com uma realidade provável já a seguir. Portanto, a questão que se coloca é a seguinte: qual vai ser o vosso futuro? Que caminhos é que vocês vão escolher e que tipo de pessoas e de profissionais é que vocês querem ser? Eu, da minha parte, o que vos posso dizer é que profissionalmente podemos ser o que queremos. Podemos escolher caminhos diferentes.
Eu trabalho há 20 anos nesta área, não sei se vou acabar aqui, não sei se não vou ter que fazer uma reciclagem profissional daqui a alguns anos. Porque eu fico esgotado, o mercado fica esgotado, as coisas mudam e eu tenho que estar disponível para essa mudança. Tenho que estar disponível para me adaptar a esses novos desafios. O mais importante, no entanto, e é com isso que eu quero também passar-vos, é, independentemente do futuro que vocês venham a escolher, sejam bons. Sejam bons profissionalmente, sejam bons naquilo que venham a fazer, mas, sobretudo, sejam bons de bondade. O valor da bondade é um valor determinante para aquilo que vocês venham a ser no futuro e é um valor determinante para aquilo que o futuro vos pode guardar para vocês. A bondade uns com os outros, a bondade com o mundo, a bondade com aquilo que nos rodeia. Porque é essa bondade que nos vai fazer valorizar a vida, que é o tempo que passa aos poucos, que está quase a acabar, e é o tempo com que vocês depois vão valorizar. Podemos ficar sentados e às vezes a viagem tem pausas. Nós numa viagem nem sempre estamos a andar. Às vezes paramos e ficamos a apreciar a paisagem, mas o tempo não para. E, portanto, aproveitem o tempo, seize the day, carpe diem, façam o melhor desse tempo, mas sobretudo sejam bons. Sejam bons uns para os outros. Sejam bons para a vida e sejam bons para o mundo. Tenham uma boa tarde. Obrigado.